Em fevereiro de 2023, o Conselho Federal de Psicologia emitiu uma nota, um documento, pedindo que fossem excluídas as constelações, tanto do âmbito de tribunais, como também no SUS, como prática integrativa do SUS. No que isso repercutiu? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso canal aqui do Instituto Em Terra. Eu sou a Lua Serena, estou aqui com Rebeca Len, que é a nossa consteladora. A gente já tem uma série de vídeos aqui sobre constelação para trazer esclarecimento para vocês sobre essa prática integrativa. E hoje a gente vai falar sobre esse movimento do Sou da Constelação, né, que acabou culminando num grande movimento das pessoas que trabalham com constelação em resposta as críticas que foram formalizadas pelo Conselho Federal de Psicologia a partir de uma nota. Como aconteceu essa história, Rebeca? Então, o Conselho Federal de Psicologia encaminhou para o CNJ um documento que se chama de nota técnica, né? E nessa nota, esse documento apontava a constelação como se ela tivesse, como se a constelação ferisse, né, os direitos humanos. E ela pede então que as instituições públicas, né, tirassem as constelações de suas práticas. Assim, a gente já tem várias experiências nos tribunais de justiça, inclusive em São Paulo, né, onde a prática da constelação ela é utilizada. Dentro do SUS, a constelação ela também é utilizada como terapia integrativa, né? E o Conselho de Psicologia, então, pede, né, trazendo essa questão dos direitos humanos, e aí várias, né, e muito voltada para a questão das ordens, né, que falam da questão cultural, falando da questão do patriarcado, da questão de gênero. Só que, assim, uma visão que é muito distorcida, né, do que é a constelação em si, né? Então, por isso que eu falei nos vídeos passados que a gente precisa estudar. Se a gente não conhece a constelação, precisa se aprofundar e conhecer a constelação, né? Existe, obviamente, né, e é interessante que todo esse movimento acaba sendo extremamente positivo por isso, porque a constelação existe no Brasil há 20 anos, né? Então, profissionais, assim, eu fiz a minha formação na FAIBEL, que é uma escola do pensamento sistêmico em São Paulo, e a gente, dentro da minha formação, a relação cliente-terapeuta, ela é extremamente valorizada e cuidada, né? Então, a ética, ela é muito preservada nessa relação, é muito trabalhada dentro da formação que eu tive como consteladora. Mas é óbvio, né, que a constelação ela está há 20 anos no Brasil sem nenhuma regulamentação. Então é óbvio que essa prática acabou acontecendo de uma forma muito à vontade, né? Então muitas experiências e muitas histórias de pessoas que tiveram experiências ruins com constelação acabaram prevalecendo na avaliação, né, eu imagino, desses psicólogos. Quando essas psicólogas fizeram essa nota, o Conselho Nacional de Justiça, então, teve um movimento de fazer a retirada. Porém, 6 psicólogas que são da constelação, né, e que são consteladoras pioneiras, inclusive a minha professora, que é pioneira na constelação no Brasil, se juntaram e ficaram assim, estudaram, ficaram uns 3 meses, né, sem fazer, e fizeram um documento. Não foi uma nota técnica, foi uma carta aberta e encaminhou, inclusive, para o Conselho de Psicologia, que não respondeu, né, a essa carta aberta. E aí houve a organização dessas psicólogas, a gente fez um abaixo-assinado, elas chamaram um abaixo-assinado, né? E todas as pessoas, então, que estavam ali, que tinham algum trabalho, alguma relação, ou já teria sido beneficiada com a constelação, nós assinamos esse documento, né, encaminhando para os órgãos de decisão do Conselho Nacional de Justiça. E aí, então, se formou esse movimento Sou da Constelação em defesa das constelações familiares. Só que, como a gente não tinha um órgão que nos representasse, né, diante dessas instituições de peso, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, então se criou, né, e aí foi feito contato com senadores, outras pessoas da constelação, inclusive uma juíza que é simpática à constelação, na hora de fazer a avaliação do processo, pediu vistas, então isso atrasou um pouco o julgamento da votação daquela determinação de suspensão, e hoje esse movimento ele continua, e aí foi-se então indicado que se fosse construído um centro, né, a gente
que cuidasse da constelação. Né? A princípio, não existe uma vigilância, né, na prática. Né? Como uma agência regulamentadora. Não tem uma agência regulamentadora. Então, quando se juntou e fez todo esse movimento, ele culminou na criação de um centro que a gente chama de Centro de Excelência de Constelação Sistêmica. Né? Que é essa constelação que a gente já falou em outros vídeos, que não é só familiar, que ela abrange várias outras áreas, né, das nossas atividades. E esse Centro de Excelência, ele vem para ter esse olhar de excelência na formação da constelação, de consteladores. Então, o que se quer com isso? Não é limitar, né, a formação, mas é garantir que essa formação tenha qualidade. Né? Porque você ter uma experiência, né, tendo todo o trabalho de constelação que vai mexer com lembranças, com memórias ancestrais, que vai trazer impacto na vida da pessoa, você precisa realmente ter um mínimo de preparo para fazer esse trabalho. Então, assim, eu sou consteladora. Tudo isso que a gente falou, né, o mérito, né, já falei, o mérito da constelação é você trazer esse emaranhamento, explicitar o emaranhamento, né? Quando você faz a representação, e a gente falou pouco, eu acho, nos outros vídeos, sobre como que a constelação ela se configura, né? Como que você faz uma constelação, né? Trazendo os elementos da questão que a pessoa quer constelar. Então você vai colocar pessoas para representar cada elemento, representar pai, representar mãe, pode representar carreira. Então você tem elementos abstratos e elementos concretos dentro de uma constelação. Quando você leva para fazer a constelação, a pessoa ela traz uma questão, que é uma questão que toca, né, que é muito afeta ali para ela, e as pessoas vão estar representando, e ela vai trazer o campo, né, que a gente chama desse sistema, esse campo familiar, ele vai estar presente ali naquela constelação. Quem que é a pessoa que vai ter a competência para ler o que esse campo vai estar explicitando, para que possa levar para aquela pessoa que está constelando o mínimo de resolutividade? É o constelador. Daí a importância de uma boa formação. Daí a importância de uma boa formação. Porque essa leitura, gente, tem coisas que aparecem, que é explicitado numa constelação, que é muito séria, né? Que é muito pesado. Então, você precisa realmente ter uma formação para você poder conduzir o processo para os ritos de cura. E quando a gente fala rito de cura que tem dentro da constelação, não é ritual que a gente vai acender vela, invocar Deus e deusa, não. Não é isso. São os ritos que a gente vai trazer palavras, frases, que são frases de aceitação, frases de superação, frases que vão fazer com que aquele emaranhamento possa se dissolver. Isso é o que a gente chama de rito dentro da constelação. Você identifica o emaranhamento a partir dos representantes que vão trazer, né? E é muito, muito interessante porque ele vai trazer sentimentos, movimentos que vão se confirmar como verdadeiros, porque quem está representando, ele não sabe quem ele está representando. Né? Quando a gente faz individual, que aí não tem o grupo, não tem, os representantes são bonecos ou objetos que a gente pode usar, a pessoa que está sendo constelada, ela também não sabe o que os bonequinhos estão representando. E aquilo ali vai se configurar como verdadeiro, conforme a gente verifica em várias constelações. Então, traz muita coisa à tona. Então, é preciso que você esteja preparado. Então, o que a gente percebe é que a constelação, ela foi tratada, né, por alguns centros, né, como o local onde e aí eu falo mesmo que é um local de excelência, a FAIBEL, né, e em outros locais é tratada assim, faz curso de uma semana. Final de semana. Faz curso online, assim, né, com uma carga horária muito pequena. Então você não tem uma formação, né, adequada para a constelação. Então acho que isso talvez tenha sido o que gerou todo esse movimento e essas críticas em relação à constelação. Eu acredito que, eu penso que tem, dentro das terapias integrativas a gente passa por isso. A grande diferença é que a constelação ela se inseriu no poder público, né? Então, tribunais, o SUS e tudo mais. O SUS ainda nem vejo tanto a questão, vejo mais no tribunal, o problema foi maior. Até porque a gente tem outras práticas integrativas que são oferecidas pelo SUS também, como aromaterapia, fitoterapia, aurículo, enfim, né? A antroposofia. Tem uma série de outras práticas que estão lá e ok. Eu vejo que tem duas questões, assim, na minha percepção. Tem críticas genuínas, legítimas, importantes de serem feitas e que
Quando a gente vê consteladores profissionais preocupados de fato com a constelação, como é o seu caso, o caso da sua escola, da sua professora e das pessoas que ali se formaram, elas vão pegar este problema e vão trazer, então como é que a gente pode colocar as coisas no seu devido lugar e não simplesmente, vamos ficar quieto, então deixa pra lá. Não, peraí, não é bem assim, né? E eu vejo ao mesmo tempo acontecer um pouco por ignorância mesmo, ou muito por ignorância, de um certo fundamentalismo relacionado, e aí eu digo, até um fundamentalismo muitas vezes científico, que vai ignorar a constelação, como vai ignorar qualquer outra forma de prática que não seja a convencional. Sim. Né? Ainda que existam até discussões sobre comprovação científica de várias técnicas que são utilizadas de forma terapêutica, né? Então eu vejo que há às vezes um fundamentalismo também científico e uma ignorância quanto às práticas da constelação. Então eu, olhando de fora, eu vejo que tem as duas coisas. Tem as pessoas que criticam genuinamente, porque tem muita coisa errada realmente praticada por aí, né? Perigoso até. E ao mesmo tempo também tem ignorância sobre o que é a constelação, então um certo preconceito com relação a essas práticas, porque elas não obedecem, não pertencem àquele sistema, né, padrão posto. Então eu acho que fazer um centro de excelência, eu acho que isso é interessante para quem, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, para quem quer continuar trabalhando com constelação, porque a constelação não é proibida, ela não pode ser proibida porque ela não é uma prática regulamentada, então ninguém pode te proibir de fazer constelação. Agora, pode sim não ter no tribunal, né? Pode sim não ter no SUS, mas não pode te proibir de fazer uma formação de constelador, de passar por uma constelação e tudo mais. Mas também a importância de vocês buscarem consteladores preparados para o trabalho também, né? E aí, assim, verificar a formação dessa pessoa e tudo mais, né? Exatamente, porque assim, não ter num espaço público, não ter num tribunal, você limita o alcance, né, de uma prática, de uma técnica que veio para trazer alívio, né, para trazer cura. Então, assim, todos nós somos curadores, né? No momento em que eu sorrio para alguém que está de mau humor e eu consigo contagiar aquela pessoa com o meu sorriso, eu estou sendo uma curadora, né? Assim, então, porque a gente não leva a cura, a gente pode ser sim um instrumento de cura, né, através da constelação, através de outras práticas de terapia. Porém, assim, como a constelação, eu posso continuar praticando constelação, né, e não ter no SUS, e para mim não quero nem saber se vai ter no SUS ou não. Porém, o que a gente quer, né, é que a constelação realmente alcance a todas aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, inclusive, e que não têm acesso, porque a constelação hoje é uma prática que ela tem um custo alto, né? Então, muitos centros de muitos locais que praticam constelação, elas têm o seu momento do social, de fazer a constelação, de oferecer constelação para pessoas que não têm recursos mesmo para pagar a constelação. E quando você fala de constelação no tribunal, constelação na saúde, você está aí abrindo, né, a possibilidade de outras pessoas acessarem esse sistema. Então, esse movimento ele é importante para garantir a ampla alcance das constelações e nesse aspecto da formação, né, da garantia da formação. Então depois a gente vai mandar aqui o link do estatuto do centro. Qualquer pessoa pode se associar ao centro, eu sou uma das sócias fundadoras do centro. Qualquer pessoa pode se associar, independente de ser consteladora, não pode entrar como sócio apoiador. Então, se você tem simpatia pela constelação, quiser apoiar, porque o centro ele precisa de verba para se manter, né? Então a gente realmente está bem fazendo essa propaganda do centro. Quem quiser se associar como sócio apoiador da constelação, está aberto. A gente vai deixar o link do estatuto para vocês lerem o estatuto de constelação que traz. E eu acho que é isso. Né? E eu acho que também buscar boas formações. A gente também vai deixar aqui o contato da escola que você se formou, que é uma escola de referência. Vamos deixar também o contato da Rebeca para qualquer dúvida que vocês tenham, questões inclusive sobre o centro, sobre a constelação e tudo mais. E a gente se coloca à disposição. O Instituto Mãe Terra, ele apoia essa iniciativa porque a gente já teve aqui vários workshops de constelação que foram dirigidos pela Rebeca e foi super legal, super bacana, as pessoas saíram super felizes. Eu mesma já passei por uma sessão de constelação com a Rebeca, então assim, eu posso dizer por mim. Agora, eu sei, tem muita gente que teve experiências ruins, difíceis, e existe muita coisa doida, a gente tem uma formação aqui de terapias holísticas e naturopatia, e a gente vê coisas assim,
faça online aqui, não sei, 300 técnicas e pague R$97 e saia com 68 certificados. Isso nunca vai fazer uma pessoa ser terapeuta e, inclusive, pode realmente ocasionar problemas pesados na vida de uma pessoa que passa por um profissional desse. Mas não é porque existem esses profissionais que essas técnicas, muitas delas, a boa parte das que eu conheço, não significa que não tem eficácia, não significa que sempre será prejudicial, nunca terá nada de bom. Então, acho que nós que somos profissionais dessa área de terapias integrativas, desse olhar holístico, desse olhar sistêmico, eu acho que a gente tem que se posicionar e realmente falar as coisas como elas são. Então, sim, tem muita gente ruim, mas sim, tem muita gente preocupada genuinamente com essas práticas e as pessoas que passam por elas. Uma das coisas que a gente não falou é com relação ao centro, o CNJ criou então uma comissão, né, para estudar a prática da constelação dentro do CNJ e fazer os encaminhamentos que tem que ser feito, e nessa comissão estão presentes os segmentos LGBT, que é mais, o segmento do movimento negro, e a gente, enquanto Centro de Excelência, estamos pleiteando também um lugar nessa comissão. Importante, né? Importante para que todos sejam ouvidos. Certo, Rebeca? Muito bem. Então é isso. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Beijo para todos, obrigada.